Agora com o Sim Solution, com um novo bloco para falar dos nossos novos, como é que eu vou dizer, Liana? Network. Vamos falar sobre casos jurídicos. Mauro, Mas, nós mas escuta, porque nós falamos que iam falar do nosso network também. também, mas o principal aqui, nós vamos falar sobre alguns casos. Nós estamos com 3 advogadas hoje aqui, para a gente levantar alguns assuntos importantes, né, no programa. Assuntos, assim, na verdade, fatos que vêm acontecendo em condomínios, que é importantíssimo para que o síndico fique em alerta. E também, elas 3 advogadas fazem parte da nossa equipe de produção. De Hã? network. Não, na equipe de produção do Sind Solution, entendeu? E também farão parte do nosso network também, nosso Finalmente, evento Liliana. network. Então, assim, Então não foi de todo mal. são pessoas que a Tava gente ficando tem aí deprimida. no maior carinho e que a gente recebe aí sempre de braços abertos, porque a gente sabe do profissionalismo delas e a gente vem fazendo um trabalho em conjunto já há bastante tempo, elas indicando pautas, trazendo convidados, e é muito importante a gente ter essa equipe por trás, né, nos bastidores, que vocês às vezes não sabem, mas é muito importante vocês saberem quem é que está por trás do programa, quem está colaborando, quem está contribuindo para que esse programa tenha a qualidade que ele tem hoje. Então, vamos conhecer elas, começando pela Raquel Andrade, ela que é advogada criminal, Ana Luísa Pretel, advogada mediadora da mediação Pretel, e também a Patrícia Noronha de Castro, advogada civil, condominial, contratual. Vamos lá, boa noite para cada uma de vocês. Raquel, por favor. Boa noite a todos, a toda a equipe do Sind Solution, aos outros convidados que aqui estiveram, falaram muito bem. Muito obrigada. Pretel. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Boa noite aos internautas, às minhas colegas. Né? Agradeço estar aqui. E Patrícia. Boa noite, Liliana. Boa noite, Mauro. Boa noite, convidados. Boa noite, teleinternautas. Boa noite, toda a equipe. Obrigada pelo convite mais uma vez. Você sabe que uma coisa que você falou, Liana, é muito importante, né? Que cada vez mais o Sind Solution ele foi afinando na nossa proposta de qualidade, de conteúdo, né? E vem aí adquirindo o tempo todo esse relacionamento com pessoas extremamente competentes, pessoas que colaboram de várias maneiras, seja em pauta, seja em esclarecer as dúvidas dos nossos internautas. Enfim, são pessoas que estão aqui predispostas a passar para vocês toda a experiência que elas adquiriram durante uma vida, né, dedicadas a esse tema tão complexo que é o condomínio, né, que é o tema que nós tratamos aqui no Sind Solution, é a parte do solution, né, do Sind Solution, a parte da qualidade, a parte que traz a segurança para o nosso programa e para o nosso internauta. Bom, entre tantos casos aí que vem acontecendo em condomínios, a doutora Ana Luísa Pretel veio levantando um assunto em questão, a doutora Raquel também. Enfim, nós vamos discutir um pouquinho sobre esse assunto, mas eu queria que a doutora Ana Luísa Pretel começasse a contar um dos fatos que ela presenciou e que eu acho importante para a gente poder estar começando a nossa discussão e nosso debate aqui. Vamos lá, doutora. Eu vou falar um pouquinho de cachorro, né? Tá bom. Cachorro, Fala bem pertinho do microfone. Cachorro dá muito probleminha, né? Dá um pano para manga. Vou começar a ficar na outra linguagem hoje, né? Pano para manga. É o código, né? É o código. E, então, assim, nós temos vários casos que os cachorros acabam que incomodam as outras pessoas e os seus donos insistem que eles têm que ficar dentro do condomínio. E acaba gerando muito conflito, né, lá dentro. E as decisões são das mais diversas, né? Existem decisões que eles realmente, no judiciário, afirmam que o cachorro fica, né? Mas as pessoas têm que ter bom senso, né? E eu acho que, nesse caso, sempre a mediação é uma saída
bem salutar, porque levar para o judiciário, se o latido do cachorro está incomodando, né? Eu acho que o judiciário está aí para prestação jurisdicional, mas através de um diálogo, eu acho que as pessoas poderiam chegar num acordo, né? O quanto aquele latido está incomodando. E o dono procurar saber o porquê que o cachorro late tanto daquela forma, né? Também, às vezes, ele fica muito sozinho, não é culpa do animal, né? Então, achar alternativas para resolver a questão sem ter que levar para o judiciário, né? Acho que essa é a ideia. Tem uma coisa, doutora, que eu não sei se no Brasil isso procede, tá? Esse tipo de coisa, mas eu já vi alguns casos fora do Brasil, nos Estados Unidos principalmente, algumas decisões judiciais que inclusive chegam ao extremo de cortar as cordas vocais do cão. Ele fica só com aquele rouquidão de um latido, mas não chega a latir de fato. E acontecem, foram decisões que foram tomadas onde a pessoa teve que escolher entre fazer isso ou perder a condição de ter o cachorro naquela situação. Um caso famoso foi o do aquele cantor Elton John. Parece que teve que fazer isso nos 2 cachorros dele. E isso é realmente um extremo total. Eu não sei se no Brasil se aplica esse tipo de penalidade, mas é bem radical. Olha, eu confesso para você que eu nunca vi uma decisão dessa. Posso até aqui no Brasil, posso até pesquisar para trazer numa próxima entrevista, né? A gente ou te passa, e você passa a informação para os internautas. Eu realmente não tenho essa informação agora, se já aconteceu esse tipo de decisão aqui no Brasil. Mas, de qualquer maneira, eu particularmente acho uma coisa horrível. Isso Não, acabando de relatar. eu falei isso, né? Porque, assim, independente da pessoa gostar de animal ou não, é um ser vivo que não tem por que até que sofrer, ponto que né? chega, né? Até que ponto que essa demanda pode chegar, né? É uma coisa bem radical. As pessoas acabam que, por conta dos seus direitos e tal, elas vão extrapolando, né? Elas perdem totalmente o bom senso. E hoje, eu sempre falo assim, esses dias se comemorou o ano judaico. Eu não tenho a descendência judaica, mas se comemorou o ano judaico, 5.778, né? O ano judaico. Então, em 5.700 anos, as pessoas todas viveram na horizontal, né? E os animais viviam fora das casas ainda, né? Agora, hoje em dia, não. Nós temos que viver na horizontal com os animais na cabeça de cada um, né? Então, assim, mudou o mundo, como mudou com a internet, como mudou com a forma hoje que nós estamos aqui num outro meio de comunicação impensável há 20 anos atrás, né? Não existia essa comunicação como existiu há 20 anos atrás. Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim, mas o bom senso deveria prevalecer, né? Para que as pessoas possam, de fato, conviver melhor. Sempre lembrando que o cachorro tem que estar de acordo com a saúde, de acordo com a segurança, né? De acordo com o sossego dos moradores. A gente diz que são os 3 S's que devem prevalecer. Então, se tem um cachorro que tira o sossego, se tem um cachorro que não é vacinado, que tem doença, ou que não está limpo, como é que você vai conviver? Né? Não tem como você... se ele é um pitbull, eu não gostaria de morar do lado de um pitbull. Né? Eu tenho pavor daquele cachorro. Né? Eu já vi avançar o pitbull na rua, e talvez seja por isso que eu... Não em mim, em outra pessoa. Talvez seja por isso que eu tenha ficado ressabiado. Então, se o cachorro cumprir esses 3 S para não incomodar o entorno dele, não tem o porquê ele ficar ser retirado, né? Mas tem decisões, e tem decisões de assembleia, com quórum que também não é de acordo. E, assim, e aí tem N casos aí que a gente passaria aqui uma noite toda para falar, né? A doutora Raquel também trouxe também um fato, né, para a gente, que eu acho importante também a gente poder compartilhar, e aí a gente vai abrindo a discussão ainda maior aí. Vamos lá.
Bom, de novo, boa noite a todos. Na outra vez em que eu estive aqui, na companhia da Ana, da Patrícia, nós discutimos um pouco sobre um crime que é pouco falado, que é o crime do artigo 150 do Código Penal, chamado de invasão de domicílio. Eu peço a licença para ler rapidamente o conteúdo deles para vocês, que diz: entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Nós temos uma exceção que diz: não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências durante o dia, com observância de formalidades legais para efetuar prisão ou outras diligências, ou a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está ali sendo praticado ou na iminência de o ser. Na outra vez que estivemos aqui, comentamos sobre isso. Então, nós falávamos da possibilidade de alguém adentrar na casa de outra pessoa sem autorização legal, mas porque teria conhecimento de que um crime estava ocorrendo. Por exemplo, que uma mulher estivesse sendo agredida, por exemplo, então essa pessoa poderia adentrar sem nenhuma permissão, com o objetivo de auxiliar, prestar auxílio àquela mulher. O caso que eu trago hoje não entra nessa exceção e entra bem dentro da parte de condomínio. Foi realizada uma assembleia em condomínio, esse condomínio passou por uma reforma e foi determinado que todas as portas de entrada de cada unidade, então de cada apartamento, seriam trocadas por um modelo único do condomínio para que pudesse padronizar. Já era um condomínio antigo e isso tinha sido desrespeitado por alguns moradores, mas na reforma isso foi proposto e foi aceito. Foi convencionado também de que as pessoas seriam notificadas dos dias que essa troca de portas ocorreriam, porque se tratava de um condomínio na cidade de Santos e boa parte dos proprietários desse condomínio moravam na capital, moravam em São Paulo. Esses proprietários foram notificados, mas por uma questão de funcionalidade, o condomínio não conseguiu realizar a troca dessas portas todas num único dia. Esses proprietários retornaram a São Paulo, deixaram avisado que gostariam de uma nova notificação para acompanhar a troca dessas portas ou que enviasse alguém em nome deles com esse poder de acompanhar, com essa autorização de acompanhar. O condomínio não fez isso. O condomínio, por conta dos seus administradores, decidiu por conta própria que iriam trocar a porta dessas pessoas. Então, eles entraram na casa dessas pessoas, trocaram a porta, sem que ninguém estivesse lá para acompanhar. Quando esses proprietários chegaram nesses apartamentos, notaram que suas portas não eram mais as mesmas, que estavam trocadas, e que a sua casa estava suja, porque havia sido feita uma reforma sem que eles estivessem cientes disso, cientes da data, que haveria essa reforma, estavam cientes, mas não da data. Questionaram o condomínio e pessoas ali, dentro do condomínio, da administração condominial, falaram: não, mas fui eu que autorizei a equipe trocar a porta. E começou a ter uma discussão. Os proprietários: não, mas eu não autorizei, a casa é minha, eu precisaria estar ciente. Ah, mas como você não mora aqui, dificultaria, então eu autorizei a entrar. E não pode. O artigo é bem claro que você adentrar a casa de alguém sem autorização expressa dessa pessoa, ou uma autorização tácita, ou deixar a entender que poderia entrar, é crime, configura crime de invasão de domicílio. Nesse caso, não houve uma das excludentes do crime que aqui foram tratadas. Então, não teve a excludente de alguém estar passando mal, está sendo ameaçado, está sofrendo algum crime dentro da sua unidade, do seu apartamento, ou de ter um mandado judicial. Então, o que poderia ser feito pelo condomínio? Dar uma advertência, porque aquela porta estaria irregular, aplicar uma multa? Então, aí minhas colegas
civilistas, especialistas, podem esclarecer. Mas dentro da parte criminal, houve um crime e mais de um morador teve a intenção de ir até a delegacia, registrar um boletim de ocorrência, porque se sentiram lesionados a respeito, né? Doutora, só para deixar Esse claro, fato. esse fato ele procede independente do fato de a pessoa morar ou ser só uma propriedade privada vazia. Sim, é a questão de ser proprietário. Ser propriedade. Então, é uma Sim. propriedade privada. Sim, Pode não ter ninguém lá dentro, pode não a ter pessoa ninguém não lá dentro. tem. Foi o que aconteceu. Muitas pessoas não estavam lá dentro. Não digo não na hora, mas, por exemplo, um apartamento vazio. Ele não mora Ainda lá. assim, Ele você não tá perde a alugado, não está lá. propriedade. Sim, é seu. Você não pode adentrar na propriedade de alguém sem a permissão. Até aqui, né? Quando fala astuciosamente ou clandestinamente, então clandestinamente seria por vias impróprias. Então, por onde que você adentra no lugar? Pela porta. Ah, adentrei pela janela. Então, aqui, adentrar de forma clandestina. De forma astuciosa, é você enganar a pessoa, o que tem muito a ver com a entrevista anterior. Ah, sou a esposa de tal pessoa, estou autorizada ou não estou autorizada a entrar? Ou até mesmo, do caso que você mesmo citou, Mauro, em dia de churrasco, em dia de festa, é mais difícil esse controle, então eu me passo por alguém da equipe que vai realizar alguma coisa dentro do Um condomínio. serviço, né? Tá. Então, isso é entrar Aham. astuciosamente Me diz uma Entendi. coisa, um outro na detalhe. propriedade. Né? A lei, né, tá clara, como você mesmo leu, e aí, na reunião de condomínio, onde se decide trocar as portas, tá? Decide-se também que os apartamentos que até o dia tal não se manifestaram, até por uma questão de contrato com a empresa que toca a porta, né? Até o dia tal não se manifestarem, o síndico fica responsável dos apartamentos que não tem ou ninguém habitando, ou a pessoa não está, de acompanhar o serviço pessoalmente do começo até o fim. Por exemplo, é uma decisão interna do condomínio, mas ela é válida juridicamente ou também é superada pela lei maior, que é a bem lei... questionável, porque são duas leis, né? Nós temos, dentro do direito penal, uma questão de propriedade, né, que está se discutindo. Esquecendo que foi direito aprovada... civil também. Foi aprovada em Assembleia. Foi tá? aprovada em Assembleia, Mas a lei do crime é diferente, é maior, imagino. Não, do que uma Assembleia, sim. Do que o Código Civil, que lida com a questão condominial e de propriedade, não. Estão dentro de mesmos patamares. Tanto que aqui fala, né, contra a vontade expressa ou tácita. Então, tácita seria o que deixou a entender que eu não permitiria a entrada daquela pessoa. Então, fica bem discutível. A questão seria mais de multa, de notificar. Mas já não seria um crime. Quer dizer, foi aprovado em Assembleia, você não estava. Mas foi aprovado assim, é um crime. e por lei da Assembleia... O crime não deixa de existir. Né? Então está lá aprovado. Então, supondo que a pessoa, você está lá no seu apartamento, no dia de trocar a porta, tentou se falar com você 1, 2, 3 vezes, não conseguiu, né? E foi decidido em Assembleia, então tá bom. Então eu que sou síndico, vou acompanhar o serviço da troca da sua porta. Então, não. Na minha opinião, não. Porque essa Assembleia não pode ser maior do que o Código Penal e a proteção de propriedade. Tá certíssimo. Acredito que Tá o certo. Código Civil essa é uma dúvida importante, aplicaria né? uma multa. Eu queria a opinião da Patrícia, por favor, Patrícia, em cima dessa discussão toda que está sendo falada agora aqui. Boa noite. Eu concordo com a Raquel. Eu entendo que, ainda que fosse aprovado em Assembleia, que na ausência dos proprietários devidamente notificados não tivessem no momento para a troca da porta, o condomínio ele não tem esse poder de decidir o que fazer dentro da área privada. Existe a área comum, existe a área privada. Ainda que seja uma assembleia, eu não posso decidir o que você vai fazer dentro do seu apartamento, dentro da sua propriedade. Eu não posso violar o seu direito. Na ausência da pessoa, na data marcada, se ele não comparecer e prejudicar a troca da porta, ele pode receber multa, ele vai receber notificação, ele pode, inclusive, ter que tomar as providências por si mesmo e entrar em contato com a própria empresa que troca a porta e ele trocar pelas suas próprias expensas. Mas desde que esteja tudo na mesma
igual às outras portas, mas não podem ser obrigados, não podem fazer isto por ele. É uma violação do direito dele. E no caso da Pretel, que ela falou sobre o assunto dela? O assunto de cachorro realmente é muito complexo em condomínio, porque ultimamente todo mundo tem um cachorro, um animal de estimação. Na verdade, não é só cachorro, gato, passarinho e alguns outros animais mais exóticos. Eu entendo que realmente todo mundo tem direito de ter o que decidir e desejar dentro do seu apartamento. Só que não pode esquecer que ele não vive sozinho. Então, precisa sempre respeitar a vontade e o bem-estar dos condôminos, dos outros condôminos. Por exemplo, tem um cachorro, o cachorro ele é de grande porte, então ele tem que andar com focinheira. Se o cachorro é de pequeno porte, se possível, e é proibido andar nas áreas comuns, pega ele no colo, leva só ele da casa até a rua. Então, é uma questão para não criar conflitos com os condôminos por coisas desnecessárias. Ninguém é obrigado a gostar de cachorro, ninguém é obrigado a gostar do que todo mundo gosta. Então, mas todo mundo é obrigado a respeitar o outro. Isso, sem dúvida, eu respeito, né? Eu sempre coloco, quando a gente fala coisas jurídicas aqui, eu sempre coloco que existe uma hierarquia, né, de obediência à lei, né? Então, na verdade, o condomínio ele tem a sua legislação própria, ele tem a sua constituído ali em assembleia, mas é uma coisa mais comportamental, né? Não pode entrar em conflito com coisas maiores que envolvem leis do Código Civil, do Código Penal, onde eles sempre têm uma hierarquia maior do ponto de vista jurídico. Ou estou errado? Eu sempre coloco assim, porque as pessoas confundem um pouco. Essa pergunta que eu fiz foi mais para se entender, porque num determinado momento não fica claro para o síndico ou para aquele grupo que administra o prédio até onde, né, ele pode decidir. Até onde ele pode decidir, onde ele não pode mais, porque entra a lei, ele tem que parar ali e tem que tomar, aí sim, dar o retorno, que seriam multas e outros Ele tem que tomar cuidado também, porque ele responde criminalmente agora, sim, né? Então, porque toda num aquela processo questão, né? desse, eu digo que ele fosse o responsável por ficar ali, mas a decisão recai diretamente, primeiro sobre o síndico, hoje em dia, né? E depois sobre o condomínio. Então, é por isso que eu coloco isso bem claro. Agora, a gente queria também comentar sobre dois assuntos, além dessa discussão toda, a questão do evento que nós vamos estar realizando no dia 4, né, Mauro? Nós vamos estar aí convidando várias empresas do setor condominial e nossas amigas parceiras aqui, colaboradoras, estarão conosco nesse dia também, contribuindo com essa data, né, com esse evento. Não sei a Pretel, porque ela está meio que turista aqui no Brasil agora, né? Aqui em São Paulo. Tá Nunca vi uma mulher tão difícil aí, né? Para a falar com gente agendar com ela, né? Mas dia 4, queria estar convidando todas as empresas para participarem do Caso nosso ela não venha, Sindwork. o Papa Francisco falou que pode substituí-la. Nós temos aqui dia 4 de outubro, às 19h30, desculpa, o nosso primeiro encontro, né, agora no segundo semestre, onde nós vamos apresentar o projeto Cindy Solution. Então, se você assiste, acompanha o nosso programa e quer ser nosso parceiro também dentro do programa, está aí uma grande oportunidade. E tem essas qualidades que a gente fala no programa todo dia, né? Para vocês conhecerem o nosso trabalho de perto, conhecer o estúdio, conhecer nossa infraestrutura, conhecer todos os projetos que envolvem o Cindy Solution também, que são várias vertentes que foram se criando pelo sucesso do programa mesmo, que hoje ele já é um programa consolidado. Então, fica aí o convite para que todos, né, vocês participem do nosso network, dia 4 de outubro, às 19h30, aqui na UpTV. E temos as 3 colaboradoras aí, as advogadas, que estarão aqui conosco também. Fora isso, também a gente queria falar também do sucesso do curso que aconteceu a semana passada, da doutora Ana Luísa Pretel, que vem fazendo um curso de aperfeiçoamento na área de mediação. Mas que eu queria que ela falasse um pouquinho sobre isso também, por favor. A gente tem aperfeiçoado mediadores. Nós temos aperfeiçoado os mediadores, foi o 5º
curso de aperfeiçoamento de mediação condominial para mediadores, para que essas pessoas que já se dedicam a pacificar pessoas, né, que elas também consigam, né, pacificar na área condominial, porque é uma área muito específica. O condomínio todo ele tem as suas especificidades. As empresas aqui, a gente viu a empresa aqui que nos antecedeu, pode perguntar para ele, que ele ainda está aqui no estúdio, né? Trabalhar para condomínio, também a empresa trabalha de uma forma diferente, né? E aí os mediadores também têm que aprender essas especificidades para poder atingir a meta final, vamos dizer assim, que é uma pacificação social. Eu costumo dizer que a mediação começa em casa e que a nossa casa hoje é dentro do condomínio, né? Na verdade, esse setor de mediação vem se estendendo cada vez mais, a gente percebe isso. Está sendo uma prática, né, muito boa, graças a Deus. Amém. Né? E que vem, na verdade, trazendo muita solução de assuntos aí que ficam emperrados há muitos anos, aí contando, dependendo, né, ficando refém aí do trabalho jurídico. E aí está aí, né, um novo caminho a se trilhar e que vem dando muito resultado, né, doutora? Que as pessoas voltem a conversar e, quando elas não conseguem sozinhas, que elas se utilizem do trabalho, do serviço mesmo de um mediador especializado em condomínio, que eu posso garantir que o resultado sempre é um resultado satisfatório. Se não for possível um acordo naquele momento, você pelo menos restabeleceu o diálogo entre as pessoas. Porque isso já é muito, né? Eu considero a mediação, né, uma nova ordem, a parte de bom senso jurídica, né? É verdade. Por exemplo, a lei ela é muito dura, ela é toda complexa, milhões de códigos, milhões de emendas, milhões de lei em cima de lei que pega, lei que não pega. Então, quando você cai nessa máquina, você certamente sai moído dela o tempo todo. Aconteça o que acontecer, vencendo ou perdendo, todo mundo perde. Eu acho assim, perde pelo tempo, perde pelo desgaste, perde pelo tudo. E aí, de repente, surge uma luz no fim do túnel, né? Uma luz jurídica no fim do túnel, né, doutor? Que já não é fácil. Uma luz do bom senso, né? Que é a mediação. Que é o ganha-ganha, ela né? resgata justamente a relação humana. E isso é muito importante, porque ela evita esse desgaste, que é a grande perda dessa negociação, né? Principalmente no que diz respeito ao condomínio. Isso é para qualquer coisa, né, doutora? Não é só... Assim, a gente tem uma estatística do Tribunal de Justiça de São Paulo, que está à disposição no próprio tribunal, que na área de família, 85% de acordo no pré-processual. Então, antes das pessoas entrarem com o processo, tem mediadores especializados também em área de família e que tem 85% que você consegue atingir de acordo, né, o sucesso. Então, assim, nos condomínios especificamente, não porque eles entram na área civil, mas nós vamos chegar lá de fazer uma estatística só de condomínio. Eu percebo que os juízes, em geral, estão gostando muito desse primeiro momento, além de desafogar muito o jurídico, né? Além de desafogar muito o jurídico, ele traz uma certa delicadeza para todo esse processo, né? Na realidade é isso. Efetiva solução. A mediação, ela faz com que as pessoas voltem a conversar. Essa é a ideia. Tá certíssimo. Então, encerrando o nosso segundo bloco, queria que cada uma deixasse o seu recadinho, por favor, Patrícia. Bom, primeiramente, quero agradecer a oportunidade pela nossa discussão sobre alguns casos jurídicos. Apenas só quero fazer mais um comentário sobre o caso do síndico que a Raquel comentou. Se o síndico ele agir como ele agiu no caso, que autorizou que as empresas tirassem a porta sem autorização dos proprietários, ele pode ser responsável civil e criminalmente, pessoalmente, pela sua conduta que não tinha autorização dos proprietários, ainda que fosse um apartamento vazio. Ele tem um proprietário, e esse proprietário tem que autorizar ou não alguém. Certíssimo. Então, de qualquer forma, muito obrigada
O meu contato é patricia.noronha@dv.obsp.org.br. E muito obrigada. Muito obrigada. Raquel, por favor. Bom, só tenho a agradecer por mais essa oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Na sugestão de pautas, são sempre muito bem-vindos os convites, é sempre um enorme prazer. O meu contato é raquelandrade.advpenal@gmail.com. Queria agradecer também a oportunidade à Patrícia e à Ana, que foram as pessoas que me trouxeram a conhecê-los. Muito obrigada. E encerrando, doutora Ana Luísa Pretel, por favor. Eu, mais uma vez, agradeço o convite, né, de estar aqui, mais uma vez de falar da mediação, mais uma vez de falar que é bom as pessoas conversarem dentro dos condomínios. E o meu contato é contato@pretelmediação.com.br ou anapretel@uol.com.br. E estou disponível para responder qualquer questão aí que as pessoas venham a ter. Obrigada a todos. Agradeço mais uma vez nossas convidadas, parceiras, colaboradoras. Dia 4 estão intimadas aqui, todas nós juntas, para a gente fazer o nosso network aqui. E fiquem ligados, as empresas interessadas, é só entrar em contato com a gente no participe@uptv.com.br. Estão todas muito super convidadas. Vamos para um breve intervalo, já já a gente volta para a gente fazer o nosso último bloco. Synth Solution. Thank you.